Que bênção, graças a Deus, que bênção, louvor. Glória a Deus, né, para esse momento. Que o Espírito Santo de Deus, ele se sente à vontade para estar no nosso meio, para ministrar no nosso coração, né? O Espírito Santo de Deus está pronto. A palavra de Deus fala que o Espírito está pronto, mas a carne que é fraca. O Espírito está pronto, mas se o nosso coração está endurecido, nós nos tornamos incapazes de ouvir a voz de Deus. Mas quando o Espírito Santo de Deus se manifesta no nosso meio, significa que nós estamos sensíveis à voz dele. Glória a Deus por isso. E isso é motivo de muita alegria. Que nós, como igreja, possamos estar cada vez mais sensíveis a ouvir a voz de Deus e a direção dele nas nossas vidas. Para que a gente não venha viver os nossos dias segundo aquilo que são os nossos achismos ou convicções próprias. E sem perceber, nós nos desviarmos daquilo que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. E se nós não vivemos a vontade de Deus, então nós estamos vivendo aquilo que é o mal, o imperfeito e o desagradável. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo número 15. Nós vamos ler 3 versículos apenas. Hoje é um domingo de ceia, um domingo muito especial para nós, como Igreja de Cristo. E então vai ser curto, mas eu creio que vai ser muito intenso. Então lá em Lucas, capítulo 15, verso 8, diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante de Deus, diante dos anjos, por um pecador que se arrepende. Essas são as palavras de Cristo que vêm numa sequência, onde Jesus está trazendo algumas parábolas para representar a alegria que há nos céus quando existe um pecador arrependido, quando existe alguém que se reconcilia com Deus, quando existe alguém que reencontra aquela comunhão que tinha com o Pai. Nós temos aqui Cristo introduzindo essa parábola através de uma mulher. Nos versos anteriores, ele estava falando de uma parábola através de um homem. Isso é muito interessante porque Jesus, ele é todo inclusivo. Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas hoje, nos dias de hoje, têm falado muito sobre inclusão, muito sobre direitos iguais. E, cara, vamos se voltar a Cristo. Você quer falar disso melhor do que quem entende do assunto, que é Cristo? Que não fazia acepção de pessoas, que era o Deus todo inclusivo. E Jesus, ele fala, introduzindo essa parábola, falando assim: olha, é como uma mulher, que ela tinha ali 10 dracmas. E ela perdeu uma. E às vezes a gente fala assim: nossa, mas ela perdeu só uma. E ela teve todo esse esforço. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que essa mulher, ela perdeu uma das 10 dracmas. E a dracma equivalia ao salário de um dia. A dracma era um valor monetário muito expressivo, que era muito difícil de se acumular aquilo, de poupar aquilo ao longo dos anos. As pessoas levavam anos para conseguir fazer uma poupança que poderia equivaler a um valor de uma dracma. E ela tem todo um trabalho para procurar algo que é muito precioso. Porque ela sabia que a perca de uma dracma ia fazer falta no orçamento dessa família. Ela sabia que perdendo uma moedinha, uma dracma, ia fazer falta. E Jesus está querendo dizer algumas coisas para nós. Jesus, ele quer ensinar algumas coisas para nós. Deus tem falta de algo. Deus, ele sente falta de algo nas nossas vidas. E ele está diligentemente procurando para que nós possamos restaurar isso com ele. Sabe aquela comunhão que a gente tem com o Pai? Sabe aquela comunhão gostosa de sentir a presença de Deus na nossa vida? De acordar de dia, você já acordar de uma maneira diferente, de acordar com o pé direito, literalmente. Você acorda ali, pá! Cara, eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida. Cara, hoje estou sentindo que sim, está diferente hoje o dia. Está abençoado o dia. E você vai vivendo, você vai trabalhando, você vai fazendo os seus afazeres, mas você está sentindo a vontade, a comunhão com o Senhor, a presença do Espírito Santo. Sabe o que eu estou falando? Você está entendendo? E a pergunta que Deus está falando é: onde está isso nas nossas vidas? Onde está isso na igreja hoje? Onde está aquela comunhão gostosa de ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, sentindo a presença dele no nosso dia a dia? Onde está essa dracma? Onde está isso que faz tanta falta para nós?
Porque da mesma forma que uma dracma fazia falta para essa família, essa comunhão faz falta para nós. E Deus sente saudade, sente falta disso. E Ele quer que a gente resgate, restaure essa comunhão nossa com o Pai. Essa mulher começa a trabalhar, começa a limpar, ela para tudo, revira a casa de cima para baixo para encontrar de novo a dracma. E nós somos chamados para parar toda a nossa vida. Por mais que ela possa estar dando certo. Porque dar certo não significa que nós estamos vivendo a vontade de Deus. Quando a gente vai ver a Bíblia, quando a gente vai ver lá Salmo 37, Salmo 73, o salmista está dizendo assim, olha, eu fiquei indignado, porque eu olhei para o lado e eu vi os ímpios e tudo estava dando certo na vida deles. Tudo estava dando certo na vida deles. Olha só que interessante, dar certo não significa que é da vontade de Deus. Nós podemos fazer, tá dando tudo certo e a gente está indo para o inferno. Não é porque é viável que significa que é da vontade de Deus. E nós precisamos, às vezes, parar tudo para fazer uma análise bem crítica das nossas vidas. Como é que está a nossa vida hoje? Será que não tem alguma área do meu coração, alguma área da minha vida que eu perdi uma dracma? Que eu perdi aquela comunhão com o Pai? Que eu perdi aquela presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, aquela comunhão gostosa de sentir mesmo Deus, de ouvir a voz do Espírito. Quem está acompanhando o que eu estou dizendo? E às vezes a gente tem que parar tudo para poder fazer essa análise. E Jesus ensina a gente a fazer isso nesse momento. Ele fala, a mulher perdeu uma dracma. Ela tinha outras 9. Talvez você está vivendo a sua vida, eu estou vivendo a minha vida, e nós temos outras 9 áreas da nossa vida que está tudo certo. Mas existe uma área da nossa vida, às vezes, do seu coração, do meu coração, que perdeu uma dracma. Que perdeu aquela comunhão com o Pai. Que perdeu aquele sentir a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E que Jesus está falando é que quando essa mulher percebe que perdeu uma dracma, ela parou tudo. Jogou a casa de perna para o ar para poder procurar uma dracma. E Ele nos ensina que tem momentos da nossa vida que nós devemos parar. O mundo fala para a gente que a gente não pode parar. Que a gente tem que ir. A vida é muito ativismo, muitas atividades e não sei o quê. E Jesus fala assim, não, é legítimo. Às vezes a gente dá uma parada. Colocar o pé no freio. Para poder procurar a dracma perdida. Para poder procurar qual local que a gente se perdeu. Onde está aquela comunhão que a gente não está sentindo mais em alguma área da nossa vida aí com o Pai. Isso nos leva agora a perguntar o porquê. O porquê que nós perdemos essa comunhão com Deus? O que será que nos leva a nos afastarmos de Deus? O que será que nos leva a sermos cristãos, a frequentarmos a igreja, a termos a confissão de Cristo como nosso único e suficiente Salvador, muito bem clara, mas mesmo assim estarmos vivendo muito aquém daquilo que Deus gostaria? Quem está entendendo isso? Mesmo assim, não estarmos sentindo a presença de Deus fortemente na nossa vida, a comunhão do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O que será que nos leva a perder essa dracma? E Deus me chamou a atenção para 3 motivos. O primeiro deles é a ingratidão. Sem perceber, nós passamos a viver essa vida de uma maneira muito ingrata. É aquela velha história, a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente olha para o lado e sempre tem aquela desculpa. Ah, mas também, olha lá. Fulano, também, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu fizesse isso, eu também... É sempre assim. A gente nunca vê o sacrifício do próximo. A gente vê os frutos. E a gente, sem perceber, passa a invejar os frutos do nosso próximo. Mas a gente nunca consegue enxergar os sacrifícios que são feitos pelo nosso próximo para alcançar aquilo. E sem perceber, a gente começa a ser ingrato ao Senhor. A gente deixa de agradecer pelo que a gente tem hoje e fica só batendo na tecla do que a gente não tem e gostaria de ter. Você pega, por exemplo, no Jardim do Éden, Deus chama Adão e Eva e fala assim, olha esse tanto de árvore frutífera. Podem comer de todas, menos dessa daqui. E a ingratidão é tão forte que a pergunta fica, por que eu não posso comer dessa? Tinha 99% lá que podia comer. Por que não se contentou com os 99%? Essa que é a pergunta. Deus deixou claro que só uma não era para comer. E eles vão e querem comer justamente daquela que não é. Por quê? Porque isso é ingratidão. A gente sempre quer ter aquilo que a gente não tem e esquece de agradecer pelo que nós já temos.
Nós podemos não ter tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, mas nós temos bem mais do que aquilo que nós precisamos para viver. Quando a gente para e começa a agradecer a Deus, a fazer disso um exercício de gratidão na nossa vida, Deus, obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por isso. Você começa a elencar tudo aquilo que você tem motivo para ser grato, a gente começa a se espantar. Porque a gente percebe que a gente estava vivendo uma vida com ingratidão. Não intencionalmente, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas sem perceber. A gente vai vivendo uma vida com ingratidão ao Senhor. E isso vai quebrando essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Um segundo motivo que nos leva a viver uma vida sem sentir a presença de Deus em nós é porque nós vivemos a nossa vida no automático muitas vezes. A vida é muitas atividades. A vida é muito intensa. Né? A gente acorda já preocupado com o horário, porque a gente ficou mais 5 minutos na cama, né? Porque a cama estava muito boa, né? Então a gente virou para cá, virou para lá, mas agora eu tenho que fazer o café correndo, o banho tem que ser mais correndo ainda, porque eu tenho que sair, porque eu tenho que entrar, logar lá, para quem está de home office, tem que trabalhar, tem que não sei o quê, e a gente está sempre assim. Bruno, o que tem de errado? Não tem nada de errado até aqui. O problema é que toda essa intensidade, ela também não é trazida o quê? Para a presença de Deus. A gente vive o mundo com muita intensidade. A pergunta que fica é a mesma intensidade que você vive com Deus, na presença do Pai? Será que nós estamos vivendo essa mesma intensidade quando a gente abre a Bíblia e vai ler ela? Será que a gente está vivendo essa mesma intensidade quando a gente fecha os nossos olhos e vai orar, e vai agradecer, e vai colocar nossa casa diante do Senhor, e vai colocar nossa vida, vai colocar os nossos problemas, os nossos desafios? Nós estamos vivendo essa intensidade toda com o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando a gente deixa de viver isso com o Pai, quando a gente passa a buscar só as coisas terrenas, a gente vai se afastando do Senhor sem perceber. Nós temos muitas coisas para fazer, mas essa vida, essa terra aqui, a Bíblia fala que ela é passageira. E nós devemos nos atentar àquilo que é eterno. Porque quando o eterno vir, se nós não nos atentamos para ele hoje, quando ele vier, a gente não vai nem reconhecer ele. E o terceiro motivo que nos leva também a nos afastarmos do Senhor, da presença de Deus, dessa comunhão com o Pai, é porque sem perceber também, não intencionalmente, nós facilmente nos tornamos reféns das nossas emoções. Nós vivemos essa vida com tanta intensidade que nós experimentamos emoções a todo tempo. E não é nada de errado nisso, porque nós somos seres humanos dotados de emoções. O problema é quando a incerteza começa a bater na porta do meu coração e eu começo a sentir medo e eu me torno refém do meu medo. Porque aquele que se torna refém do seu medo, existe nessa pessoa a ausência de confiança em Deus. Não é ausência de fé, mas é ausência de confiança em Deus. Porque aquele que confia em Deus integralmente, ele vai sentir o medo, mas ele não vai se tornar refém do seu medo. Ele vai sentir a tristeza, mas ele não vai se tornar refém da sua tristeza. Porque ele confia no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como Monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Nós passamos pelos problemas que todos passam. A Bíblia diz que não tem nenhum problema que você ou eu possamos estar passando que seja exclusivo para nós. A Bíblia fala lá em Pedro que todo mundo passa os mesmos problemas que a gente passa. Então não existe exclusividade de problema. A questão aqui não é uma promessa de facilidade. Não é uma promessa de uma vida sem desafios. Mas é uma vida com companhia, com a presença do Espírito Santo de Deus, fazendo você ter uma fé constante, que permaneça, seja no dia bom ou no dia mau, que não fique oscilando, que você não oscile o seu, entre aspas, humor espiritual, fecha aspas. Mas que você consiga ter uma fé constante, seja ela no dia bom ou no dia mau, permanecer como um Monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Bruno, como? Confiando em Deus. Confiando no Senhor. É uma disciplina. Muitas vezes a gente tem que se olhar no espelho e falar assim, para de se perturbar.
O rei Davi, muitas vezes, a gente lê os Salmos e não entende, mas ele está falando muitas vezes com ele mesmo. Como alguém que se olha no espelho e fala assim, por que você anda agitado, ó minha alma? Você acha que ele está falando com quem? Com ele. Ele está passando por tanto desafio, tanto problema, que a alma dele está tão agitada que ele percebe que ele está se tornando refém das suas emoções. E ele fala assim, por que você está tão agitada? Eu vou confiar no Senhor. E nós precisamos exercitar essa disciplina, disciplinar o nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quando a gente ora colocando a vida de alguém nas mãos do Senhor, nós devemos confiar. Não que Deus vai fazer o que eu quero. Quando a gente coloca a vida de alguém nas mãos do Senhor, nós temos que permitir Deus fazer o melhor para essa pessoa. Que não significa que Ele vai fazer o que eu quero. Quando eu coloco uma situação diante das mãos do Senhor e peço para o Senhor intervir numa situação, não significa que Ele vai intervir do jeito que eu quero, mas do jeito que possa edificar a todos que estão envolvidos nessa relação. E isso é um desafio para nós. Porque a gente ora entregando para Deus, mas já exigindo que Ele faça do jeito que a gente quer, com a solução que a gente espera. E a gente precisa aprender a confiar. Porque confiar é você pegar, entregar e permitir que agora Deus trabalhe. Ah, mas não está do jeito que eu quero. Pois é, mas quem está trabalhando é Ele, não é você nem eu. Então nós precisamos deixar Ele trabalhar. Ah, mas não é no tempo que eu quero. Pois é, mas você não deixou Ele trabalhar? Então por que tem que ser no seu tempo? Ou no meu tempo? Por que não é no tempo do Senhor? Quando a gente começa a mudar essa perspectiva e começa a viver com intensidade a comunhão com o Senhor, então a gente começa a encontrar essa dracma que foi perdida. A gente começa a sentir novamente a presença do Senhor na nossa vida. E a pergunta que fica é, como que a dracma é reencontrada? Aqui nessa passagem, como que essa mulher reencontrou a dracma perdida? Varrendo a sua casa. Promovendo uma limpeza dentro da sua casa. E hoje o que Jesus quer fazer na sua igreja é promover uma limpeza na sua igreja. É entrar no nosso coração e varrendo cada área da nossa vida, tirando as impurezas, tirando aqueles pensamentos, tirando aquelas emoções, tirando tudo aquilo que está impedindo a gente de viver aquilo que Deus já projetou para nós. Aquilo que Deus já sonhou para as nossas vidas. Tudo aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, o Senhor quer vir e tirar tudo aquilo que está impedindo você de viver isso. Quem está entendendo isso? Essa limpeza só Jesus pode fazer. O que cabe a nós é abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eis-me aqui. Aqui está o meu coração, aqui está a minha vida, aqui está a minha família, e eu quero abrir meu coração, entra na minha vida, entra na minha casa. É igual aquela canção, mexe com todas as minhas estruturas, limpa, varre, tira tudo aquilo que tem sido empecilho para eu viver uma vida com intimidade com o Senhor. Isso é uma oração de muita fé. E essa noite é essa oração que nós vamos fazer. Você pode se colocar de pé nesse momento? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Se você entendeu essa mensagem, se o Senhor falou contigo através dessa mensagem, então aproveite essa oportunidade. Não endureça o teu coração, mas com muita humildade, que a gente se coloque na presença de Deus, eu e você essa noite, e diga para o Senhor Jesus, Jesus, entra na minha vida. Jesus, tem uma dracma aqui dentro do meu coração que está perdida, mas essa noite eu quero reencontrar, eu quero nessa noite reconciliar com o Senhor, eu quero nessa noite voltar a sentir a Tua presença, voltar a sentir aquela comunhão com o Senhor, com o Teu Espírito. Senhor, entra na minha vida, promove uma limpeza espiritual, tira de dentro de mim tudo aquilo, Senhor, me mostra tudo aquilo que tem impedido eu viver os meus dias com comunhão com o Senhor. Perdoa os meus pecados, Pai. Me fortalece, Pai, nas minhas dificuldades, naquilo que são os meus desafios, nas minhas fraquezas. Mas, Senhor, essa noite, diga para o Senhor, essa noite, eu quero sair daqui transformado. Deus, nós somos a Tua igreja, Pai. E nós colocamos os nossos corações diante do Senhor. Porque nós dependemos do Senhor, Pai. Nós não somos autossuficientes. Nós não dependemos do nosso braço forte. Mas nós dependemos e reconhecemos que nós somos filhos do Senhor, salvos pela graça mediante a fé. Deus, perdoa os nossos pecados. Eu peço nessa noite que o Teu Santo Espírito vá de encontro a cada coração, Pai. Vá de encontro a cada vida, Pai. Vá de encontro a cada lar, derramando da Sua paz,
derramando do seu consolo, fortalecendo, trazendo as nossas vidas, Pai, de novo, Pai, para a tua presença. Que a gente possa, Pai, ser uma igreja, Pai, a igreja de Cristo, que vive em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Pai, não permita que a gente se esfrie, que o nosso amor se esfrie, mas que a gente tenha sempre acesa e aquecida a chama do Espírito nas nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome daquele que é o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Deus te abençoe. Pastor Michel.